turma! Eu sou Cícera Ferreira do Instituto Job. Estou aqui na temporada 2 do Café do Milhão com dicas maravilhosas como sempre, só que hoje a gente vai trazer algo diferente, bem atípico do que vocês já ouviram aqui no Café do Milhão. Que tal crescer a sua imagem pessoal em 2022 com as maravilhosas épicas que estão aqui conosco? Mariana Dantas, que vocês vão conhecer. Aquela agora. Aqui, gente, Mariana Dantas e Carol Barro, que está aqui com a gente. A gente vai bater um papo hoje sobre como você pode melhorar a sua imagem pessoal, conquistar aquele emprego, trabalhar a parte corporativa, ou arranjar aquele gato, aquela paquera que você quer. Olha aí, a mulherada agora gostou. Vamos embora. Eu vou agora pedir para a Mari se apresentar. Olha ali, Mari, se apresenta aí, pessoal. Olá, eu me chamo Mariana Dantas, sou consultora de imagem paraibana e tenho trabalhado na área da beleza desde 2013. Então, vim percorrendo aí uma longa trajetória tratando da imagem, principalmente feminina, apesar do público masculino também ser contemplado. Mas eu tenho percebido muitas mulheres, muitas empresárias, muitas empreendedoras que desejam se posicionar melhor no mercado de trabalho. Então, hoje a gente vai falar um pouquinho sobre isso, sobre imagem pessoal. Gente, olha só, eu não tô fraca hoje não, minha gente. Vocês pensam que eu vou mediar esse momento sozinha? De jeito maneira. Eu convidei uma especialista também, que ela trabalha na área de mídias digitais, tem muito conhecimento para ajudar vocês e também agora está tendo uma migração de profissão, tá? Para ser consultora de imagem, vai bombar, porque ela é muito competente. Ela vai mediar esse momento para a gente também conhecer um pouquinho mais da Mari. E com vocês, Carol Barro. Olá, Cícera, Mari, que ótimo estar com vocês, gente. Felicidade, assim, que vocês não têm noção. Eu sou jornalista de formação e desde a graduação que eu me interesso pelo branding, por imagem. Então, tenho mestrado na área de marketing, trabalhei vários anos aí com questão de branding mesmo, mídias digitais, como é que a gente trabalha isso, né? E agora, mais recentemente, como a Cícera falou, estou adentrando realmente um pouco mais na área de estilo, né? Porque é uma paixão antiga que eu tenho por moda, a Mari está aqui, sabe, né? E vamos embora, vamos conhecer muito mais sobre esse mundo, que é um mundo muito importante. Muitas vezes a gente confunde um pouco moda, o que é moda, o que é estilo, o que é modismo, né? Mas são coisas complementares, mas não são a mesma coisa. A gente tem que ter um cuidadinho aí, né, para não se prender a modismo e achar que isso faz parte do nosso estilo. E a gente tem que entender que estilo é algo muito maior, né? E é algo que diz muito sobre a gente, principalmente dentro do meio corporativo. E a gente estava conversando um pouco mais antes aqui da nossa reunião, do nosso bate-papo, a importância que isso tem neste momento, né, que a gente está saindo de uma transição, de um período de pandemia, de home office, de às vezes trabalhar ali com um short, uma camiseta, às vezes um pijaminha mesmo, né, quando ninguém está vendo a gente. E agora a gente está voltando e a gente precisa se empoderar de uma imagem para que a gente não passe uma imagem errada para as pessoas. Não é isso, Mari? Pois é, como vocês já estão sabendo do que se trata esse podcast de hoje, o que é que vocês vão fazer agora? Vocês vão agora mandar esse linkzinho para os amigos de tudo de vocês, porque vocês vão ajudar muitas pessoas com essas dicas de hoje. Coloca também o sininho aí, porque sempre vai estar colocando os vídeos, a notificação chegou e você não vai perder tempo, vai estar assistindo. Mas se você quiser ter um ano abençoado, manda esse link para 1000 pessoas, viu? Não é só para 5 não, é assim. Se não mandar, não vai ter, eu jogo logo praga. Gente, eu vou deixar agora a Mari contando um pouquinho da vida dela, porque eu soube que existia uma transição de carreira do mundo jurídico, queria ser professora. Mari, conta um pouquinho dessa tua história e virou empreendedora. Pessoal, conta aí pra casa, como é essa tua história de transição? Pra ajudar quem tá Então, é importante ressaltar que não tem idade para fazer transição de carreira, não tem circunstância favorável para fazer transição de carreira. Basta você estar insatisfeito no lugar onde você está. Né? Já começa por aí, quebrando alguns paradigmas. E ela já olhou falando para mim. Também, né, Carol? Se aplica ao caso. Se aplica. Então, eu iniciei a minha carreira no mundo jurídico, né? E nunca quis advogar, eu sempre quis ser professora.
fazia muito sentido para mim buscar, inclusive uma área que nem é muito conhecida no direito civil, né, que é o direito canônico. E aí, de repente, não foi mais fazendo sentido para mim. Eu trabalhei com direito imobiliário, né, especificamente com administração de condomínios, mas já não me realizava. E aí eu tive a oportunidade de fazer um curso de maquiadora profissional em 2013. E comecei por aí, foi quando eu decidi largar tudo e iniciar na área da beleza. Fiz design de sobrancelha, penteado, o que você imaginar nessa área. E comecei a atender as clientes em casa. Foi quando eu percebi que a relação delas com o próprio espelho era muito delicada, porque elas se olhavam, muitas vezes nunca tinham se maquiado, nunca tinham tirado um tempo para cuidar da própria imagem, e elas olhavam não com muito carinho, sabe? Elas não se enxergavam naquilo que estava diante delas, gerava muita dor. E com isso, eu passei também por uma situação pessoal onde eu entendi que o que ia me ajudar a sair de casa, a mudar meu astral, era a minha forma de me vestir. Quando eu me arrumava, eu já queria ir para a rua, eu já queria ver pessoas, eu já mudava a atmosfera. Então, quando eu percebi essas situações convergentes, eu disse, por que não auxiliar outras pessoas a passarem por isso, a se verem de uma forma diferente e entender que quando se lava o rosto e tira a maquiagem, não sai a dignidade. Pelo contrário, que elas se amem tanto a ponto de fazerem muita questão de estarem sempre se vendo bonitas. Não é sobre necessariamente como o outro a vê, mas como você se enxerga. E isso tem a ver também com a situação da pandemia que a gente passou. Muitas pessoas ficaram trancafiadas em casa com looks home office, né? Muitas vezes reduzidos a pijamas e a roupinhas de casa. Não, mas teve uma coisa que foi bem interessante que aconteceu, só pontuando também no home office, gente, preste atenção aí agora nisso. Inúmeras vezes as pessoas estavam vestidas, né, arrumadinha social, pra assim, e aí embaixo a roupinha de dormir. Só que aconteceu também que as pessoas esqueciam disso, às vezes se levantavam, né, e tava lá a situação constrangedora, porque caramba, eu tô com roupa de dormir por baixo, eu tô de short. Teve um caso até de um juiz que estava na audiência, um advogado, o advogado levantou. O juiz, para não deixar ele constrangido, disse, eu também estou. Pronto, parou. Aí todo mundo brincou. Então, assim, as pessoas começaram depois de levar com mais leveza até essa situação, né? E também a vida real, porque situações de home office muitas vezes fogem do nosso controle. Pessoas que têm filhos em casa, a gente viu pessoas dando entrevistas na TV e o filho passando por debaixo, por trás. Né? Às vezes o pet, né, Mário? O gato, o sempre cachorro. aparece, o outro cai o cenário. Enfim, a gente não estava preparado, de fato, para viver esse home office. A gente teve que se adequar. E essa adequação de imagem também passa por esse momento. Até porque a quantidade de pessoas que resolveram empreender durante a pandemia é muito grande. Muitas pessoas que não faziam ideia de como se comportar, de como se mostrar, de como aparecer na internet. Porque se seu negócio não estiver na internet, você não tem negócio, né? Então, como se posicionar? Ninguém sabia. E aí é onde entra o trabalho da consultoria de imagem. Muito mais do que deixar você bonita para o vídeo. Não é necessariamente sobre isso. É alinhar qual mensagem você está trazendo através da sua imagem. E essa mensagem é congruente com quem você é, com o que você acredita, com aquilo que você está vendendo, seja um produto ou um serviço. Então, você deve estar congruente e alinhada com aquilo. Seria o equivalente, por exemplo, de nós falarmos sobre uma pessoa que vende saúde através de um serviço de cardiologia e aparecer com uma dimensão abdominal mais de 100, né? Você não tem como associar saúde a uma pessoa com essa obesidade ou, enfim, com esse sobrepeso, que a gente sabe que uma das maiores causas, né, de pessoas cardiopatas são essa circunferência abdominal. Então, é só uma associação para que a gente perceba o que você vende. Você compra aquilo que você vende?
você de fato pode ser considerada a garota propaganda daquilo que você vende? A sua fala está alinhada com a sua postura e com a sua apresentação? Então, essa de fato é a importância da imagem pessoal nos dias atuais. Ô Mari, mas quando foi que você disse assim, é isso que eu quero como empresa e vou me organizar quanto empreendedora para fazer esse negócio acontecer? Então, eu passei por uma situação pessoal que realmente me levou a questionar o porquê de eu estar na área da beleza. Se era de fato por uma fonte de renda ou se estava relacionado com uma dor minha a ser resolvida. Então, eu vou parar a Mari agora. Segura aí, porque ela falou uma coisa, gente, presta atenção, que ela falou uma coisa que não façam. Não entre no negócio apenas por uma fonte de renda. Entre por um negócio porque você ama aquele negócio e sabe que aquele negócio vai ajudar outras pessoas, a dor das pessoas. Então, tenha esse cuidado. Se você entra só pela renda, lá na frente você vai ficar frustrado, e você não vai querer mais trabalhar no negócio, mas empreender não presta, empreender presta, mas empreenda no que você ama. É verdade, Cícera, tem muito sentido. Até porque quando você vivencia uma dor, resolve essa dor, você tem know-how, capacidade técnica para mostrar às pessoas como se sair da situação onde você se colocou. A empresa hoje vende a questão da autoestima para quem está acostumado. Ou seja, a dor da pessoa. Exatamente. Depressiva, desanimada. De repente você chega assim, tem isso aqui para dar um Exatamente. e a pessoa fica melhor. Você vende uma dor. Também é preciso uma atenção, assim, para que quem está assistindo a gente também não confunda tanto as coisas. É claro que se a pessoa está ali num momento de crise extrema, num momento de depressão, é claro que não vai ser só a consultoria de imagem que vai salvar, né? A pessoa tem que realmente ali procurar um terapeuta, uma pessoa que, né? Mas que a questão da imagem, aí a Mari pode falar até melhor que eu em relação a isso, trazer certas cores para a vida da pessoa pode auxiliar, pode mudar o humor. E aí eu queria que a Mari falasse assim, as pessoas hoje falam muito em moda dopamina. O que é isso, Mari? Até eu quero saber. Vale salientar que durante o meu processo eu estive o tempo inteiro acompanhada com um psicoterapeuta, né? Então não foi um caminho trilhado sozinha. Eu busquei alternativas para estruturar o meu emocional e encontrei alternativas para levar a minha autoestima. Então, a consultoria de imagem, ela fez esse papel de levantamento de autoestima, mas eu precisava entender o propósito, né? E aí foi quando eu decidi que aquilo que estava servindo para mim poderia ser replicado, poderia ser anunciado. E foi quando eu tive a devolutiva de muitas outras mulheres que desejavam se reestruturar e me viam como um exemplo de superação. Quando você fala sobre a utilização das cores e a moda dopamina, é exatamente sobre como você vai enfrentar esse momento desafiador. A moda, ela trouxe uma oportunidade da gente se reinventar saindo de um cenário pandêmico. Um cenário deprimente, um cenário onde a gente perdeu várias pessoas, um cenário onde vários empregos também foram perdidos, pessoas com autoestima muito baixa, deprimidas. E aí a utilização das cores, através da psicologia das cores e algumas modelagens que trazem essa sensação de autoestima, de renovo, de superação, fez com que a indústria da moda se adequasse nessa nova leva de vibração. Então, começamos a ver nas araras, começamos a ver na indústria muitas cores, muito alto astral, dizendo que a gente renasceu, dizendo que é possível sim a gente passar dessa, que a gente pode ser feliz de novo. São cores que a gente via mais no verão, né? Exatamente. Verão é um período de cor, então hoje não existe mais isso. Existe. Nós ainda temos a questão da ciclicidade em termos de indústria têxtil, de indústria da moda. Mas isso se tornou cada vez mais rápido. Hoje em dia a gente não tem mais uma coleção por estação. Nós temos praticamente com o ultra fast fashion, nós temos coleções semanais. E aí a gente pode, inclusive, em uma outra oportunidade, adentrar
em questões de sustentabilidade, do que fazer, de como proceder dentro dessa moda tão rápida e tão consumista. Mas Em certos casos, Mari, essa própria moda, essa história do fashionismo rápido, fast fashion, ela também é um pouco esmagadora, né? Sim. Ela também cria essa ansiedade, além do fator ecologia e sustentabilidade, e tanto financeira, nossa, Sim. porque você tem que, eu tenho que estar na moda, eu tenho que estar na moda. Então você gasta, às vezes, um rio de dinheiro ali com aquela marca que todo mundo está usando agora, com aquela roupa, a estampa da zebra da moda, causa, né, aquela coisa assim meio fóbica, realmente, Sim. na gente. Tem também essa história da durabilidade da roupa e nem sempre, necessariamente, você precisa estar com a roupa do momento para se sentir com a autoestima realmente no lugar, né? O ser humano, ele tem uma necessidade básica de pertencer. Então, é importante que ele se sinta pertencente, incluído no ambiente onde ele está. Quando a gente traz para o meio corporativo, ele precisa estar se sentindo adequado no meio onde ele está. E isso traz, inclusive, credibilidade àquilo que ele diz e àquilo que ele faz. Por falar em credibilidade, gente, deixa eu contar uma fofoca aqui de Mari. Eu soube que ela foi para a TV, para entrevista. Qual o teu maior case de sucesso? Bom, eu tenho alguns cases de sucesso, mas para não citar nomes, eu tenho algumas empresárias que vêm galgando novos patamares de faturamento nas suas empresas depois que houve um rebranding de marca pessoal. Né? A gente falou sobre branding. Mas isso daí foi através do seu trabalho. Através do meu trabalho. Da sua empresa. Da minha empresa? Nossa, da minha empresa. Veja bem, a minha empresa nem começou como empresa. Começou como um Instagram que compartilhava alguns recortes desse meu processo. E ele surgiu como algo de motivacional, de autoestima. Ele não veio caracterizado como uma empresa. Mas, depois disso que eu fiz as minhas formações em consultoria de imagem, em coaching, em PNL, análise cromática, enfim, juntei tudo isso e estruturei num método. Eu percebi que fazia sentido esse caminho e as pessoas que passavam por esse caminho tinham resultados mais rápidos. Foi quando eu entendi que, de fato, eu não tinha mais um hobby ou uma grana extra. Eu tinha uma empresa. E, infelizmente, a gente não é preparado para tratar a nossa empresa como empresa, né? Mas, Mari, isso Missão, daí é um visão, mal, valores. Isso é um mal de todo empreendedor brasileiro. A história do empreendedor brasileiro, ele começa mais ou menos assim. Ele tem um sonho de fazer algo, ele acha bonitinho aquilo. E ele faz. E ele ama tanto aquilo, e aquilo dá tão certo, que de repente cresceu. Ele não sabe o que fazer com aquilo tudo que cresceu. E começa os problemas de gerenciamento do negócio. Estou dando um passo a passo do empreendedor brasileiro. Sim. Né? Ele começa mais ou menos assim, dando um exemplo. Começa vendendo, eu gosto de fazer chocolate, docinho, vendendo. De repente você está com uma doceria, com funcionários, você já virou empresário, mas você ainda está com cabeça de empreendedor. É verdade. Sabe? Então tem essa diferença. Inclusive quando eu dou consultoria hoje, ou dou treinamento, eu falo, gente, você sabe a diferença do empreendedor e do empresário? Né? O empreendedor é aquele que está empreendendo, iniciando algo. O empresário é quando ele já passou pelas etapas do empreendedor e ele tem responsabilidades empresariais, mas ele se sente empreendedor e não é. Esse é onde começa o questionamento, as brigas mentais, os problemas que ele não consegue mais estar resolvendo. Aí chama um consultor para resolver, chama um mentor para ajudar. Então, assim, o que você está dizendo é tradicional mesmo nosso. E a gente trata... E a gente, por ser uma transição de carreira, a gente vai no tentar, né? Se der errado, eu faço outra coisa. Nesse tentar, muitas vezes a gente nem se formaliza, nem tira um CNPJ. Tu sabe quando é que as pessoas pensam em tirar CNPJ? Quando crescem, que pegam uma empresa grande e começam a pedir nota fiscal.
aí tira o CNPJ. É realidade, é a cultura do brasileiro, não tem outra Verdade. coisa. Nós Aí não sofre, somos assim. aí fica na correria, matando o contador. A gente teve até um caso da contadora aqui que deu um aulão pra gente. Um beijo pra Adriana Pessoa, viu? Lembrei dela agora aqui. Então, assim, é esse fato. Então, quando a gente fala de case sucesso, é isso, né? A gente começar do nada e de repente assim, poxa, eu mudei a vida de alguém. Isso é muito gostoso. E engraçado. E a sua profissão faz isso. Pois é, e a minha profissão, ela abre oportunidades não somente para uma consultoria presencial, que é extremamente válida, indispensável às vezes, mas também consultorias, mentorias, treinamentos e cursos online, à distância. Você é capaz... Eu tenho hoje cliente na Holanda, eu tenho hoje cliente nos Estados Unidos, eu estou formando uma consultora nos Estados Unidos, eu tenho clientes espalhados a nível Brasil. Então, com essa situação toda da pandemia, a gente entendeu que o físico, ele continua sendo muito importante, até pela sinestesia, mas que o nosso negócio ele pode ser expandido para o mundo inteiro. E pessoas podem se beneficiar do teu conhecimento. Então, a forma que você formaliza essa empresa e estrutura os teus serviços, e muitas vezes um mix de serviços que você nem sabe que tem, que pode vir a ter, você estrutura e pode atender pessoas sem limite geográfico. Então, eu poderia dizer que um case de sucesso para mim foi quando eu consegui visualizar que eu não precisava ter uma sala de aula com alunas presenciais ou clientes exclusivamente presenciais. Foi quando eu iniciei as minhas mentorias e as minhas consultorias online. E isso deu um novo patamar na minha empresa, né? Que até então era meramente motivacional. De repente eu estava trazendo conteúdo, estava mudando a vida de pessoas e estava sendo bem remunerada por isso, que é o mais importante. Isso é muito bom. É muito Gente, incrível. Eu agora, preste atenção. Eu agora vou começar a fazer algumas perguntas para ajudar vocês em casa, tá bom? Mari está aqui, nossa convidada e nossa mediadora, Carol. Eu quero que vocês digam para mim o seguinte. Ó, eu vim propositalmente, gente, com esse brinco de pérola com prata e um anel dourado. Isso pode? Pode. Você está se sentindo bem? Estou me sentindo maravilhosa. Então, mas é sobre isso. Vamos à próxima. Agora é o momento pegadinha. Aí eu coloquei essa jaquetinha com a blusa social de renda. Pode? Você está se sentindo bem? Sabe por que eu estou perguntando isso? Porque eu andei lendo, olha a Mafia agora, eu andei lendo que nem tudo que está 100% preto às vezes está perfeito. Porque o pessoal tem isso, botou um look preto, está perfeito. Isso daqui está acompanhando, está ornando, não sei nem se o povo usa essa palavra ainda. Depende. Qual é a mensagem que você deseja passar através da sua imagem? Hoje eu queria mostrar algo mais sério, misturado com um pouquinho mais de de rua, meu roqueira, meu livre. Urbano. Urbano. Aí urbano. Veja a diferença. Mas eu botei uma renda. Pois é. Aí. A gente tem pérola no brinco, que traz algo mais sofisticado e elegante. A gente tem uma transparência que dá um quê de sensualidade, porém temos florzinhas que remetem a um estilo mais romântico. A gente tem uma jaqueta com cortes e com uma textura mais rocker, mas você veja, ela tem tipo uma textura metalizada que dá um quê mais de... Tanto leva para o esportivo, que é um look mais motogirl, por exemplo, como leva para algo mais urbano, que tem cortes geométricos, é moderno. Então, um estilo que abarcaria todas essas informações seria um estilo criativo. Apesar de você estar toda de preto, você tem elementos de diferentes estilos que tornam esse estilo único. Mas eu vim de propósito, porque eu queria aprender. Eu queria ser um case aqui ao vivo, para ajudar vocês aí em casa. Foi pegadinha. E o fato de você estar toda de preto diz muito mais sobre sua personalidade do que você imagina. Gente, eu quero ser sexy. Mostra isso. Mostra. Por isso eu Mostra. coloquei o batom vermelho, viu?
brincadeiras à parte, eu queria brincar com vocês de casa para que vocês pudessem entender algumas coisas, algumas dicas que podem estar ajudando vocês. Então ela falou coisas maravilhosas, tipo assim, tem florido, tem rindo, tem isso. Então assim, se liguem nisso. Por quê? Às vezes a gente quer passar uma imagem profissional e não consegue. Então a proposta hoje também é trazer algo mais profissional. Mas agora eu vou fazer outra perguntinha, porque hoje eu quero saber das coisas. Estamos no ano político. E como a gente quer aprender e ajudar quem está em casa, se hoje eu quisesse ser deputada estadual, o que mais dizia assim, utiliza isso daqui para conquistar seus eleitores. Galera da política aí, presta atenção agora. Poxa, uma pegadinha pesada essa. E vou dizer por quê. Carol também pode falar. Depende muito da sua pauta política e da forma como você se posiciona. Se você deseja passar uma imagem com maior credibilidade, com uma maior sisudez, de muito respeito e tradicionalidade, o importante é você buscar peças tradicionais. Então, peças em alfaiataria, peças com cortes mais retos, com tons mais sóbrios, não se destacando muito pela cor, mas pela impecabilidade do look. Agora, se você já deseja se posicionar como alguém mais povão, mais urbano, você vai estar adequado com a imagem e com o linguajar e com o comportamento das pessoas com as quais você deseja se comunicar, se conectar. É porque a gente sabe, um político hoje, ele tem por trás dele um grupo de marketing, né? Exato. Isso. Então, E assim, aí eu o que acho que acontece? o vestimento, acho que... Muitos consultores não gostam de trabalhar diretamente com a questão política, porque aí é nesse momento que muitas vezes entra em choque a própria opinião do candidato com a equipe que ele tem. Então a gente tem vários cases aí, isso eu sei porque nessa área de branding já dei aula por aí afora sobre a questão da imagem, como é que fica a questão da imagem, do branding que o político vai fazer dentro de uma campanha. E assim, eu trazia vários exemplos, né? E muitas vezes esses exemplos, é como a Mari disse, vai muito de acordo com a imagem, o desejo de imagem do político. Então, assim, a gente tem cases aqui no Brasil que eu prefiro não citar para não entrar muito nesta polemização. Prefiro trazer casos internacionais, especialmente lá nos Estados Unidos, onde eles também fazem toda uma prática de branding pessoal para trazer à tona uma imagem que se pretende para aquele político X ou Y. E aí a gente vê desde a década de 60, lá atrás nos Estados Unidos, como eles faziam super bem, um grande representante aí que até hoje está no imaginário das pessoas, especialmente um público talvez até mais velho, mas os mais jovens também já conhecem, até como referência, que tem a família Kennedy. Então, assim, se você olhar, exatamente, as fotos que estão lá remetem exatamente ao que a Mari falou. Ele quis um look clássico, e o look clássico, ele faz uma conexão imediata com o arquétipo do governante. E o arquétipo do governante é aquele cara que tem... fala em arquétipos, né? Arquétipos, isso. Arquétipos. É uma coisa que... A gente eu não não sei pode nada só disso. sobre arquétipos. Exato. Sei Não, nada. olha, minha graduação, minha monografia de graduação foi toda feita em cima de arquétipos. Arquétipos femininos dentro dos desenhos da Disney. Ai, que legal. Foi. Ai, Até fiquei hoje- curiosa agora. Nossa, foi um trabalho da minha vida aquilo dali. Eu quero um dia resgatar aquilo, né? O meu orientador na época, Marcos Nicolau, ele levava esse meu trabalho para os alunos de pós-graduação dele, é uma coisa que me dá orgulho até hoje. Dá para fazer Ah, até um amo. lançamento disso. Olha aí, vamos embora. Amo! E quando você olha aquilo dali na vida cotidiana, você vê, por exemplo, Sim. você falou o preto também tem uma coisa, tá muito ligado ao arquétipo do mago, da pessoa que transforma a vida das outras. Então você vê Steve Jobs se vestir de preto. Dependendo da composição, leva até pro rebelde. Dependendo. Também, Da Harley Davidson, aquela coisa toda do motoqueiro, depende do Descolado. E aí você vê, por exemplo, na política o John Kennedy, que foi aquele grande, famoso político, marcou muito uma geração inteira por conta do próprio assassinato, da condução que ele teve. A esposa dele, né, a falecida já hoje, Jacqueline Kennedy Onassis, porque depois ela virou
né, esposa do Onassis, que era, por sua vez, um milionário, bilionário, enfim, né? E foi uma referência de elegância para uma geração Isso. de mulheres. E uma outra coisa muito importante que vale a pena ressaltar não é somente a sua imagem que conta no seu branding. Não é somente a parte visual da sua imagem, são os lugares que você frequenta, os conteúdos que você consome, as pessoas que estão ao seu redor. Então, assim, a gente trouxe, Carol trouxe o exemplo dos Kennedy. A Jacqueline Kennedy era impecável. Mas, Tudo, mas tudo. Tudo vocês corrobora falando aí, com eu isso. lembrando de algo. A gente consegue ver nisso que o político, não é só o político que muda, mas a esposa do político, parece que ela passa por uma repaginação de Isso. tudo. Muda a cor de cabelo, cara, é uma estrutura. É uma adequação. Né, Formato para do poder corte. chegar até o público. Isso. Né? Já que a gente estava falando dessa parte de política, por que não falar um pouquinho do mundo corporativo? Sim. Né? Como é que eu consigo ter um emprego? Você que está desempregado, preste atenção agora, galera. Agora é momento de ajudar quem está desempregado. Imagem pessoal para ganhar agora aquele emprego de 2022. Quais seriam as dicas? Eu não quero que você defina uma área, mas assim, um perfil que você poderia adequar no mundo corporativo para dizer assim, eu estou aqui, cheguei. O posicionamento até em rede social, penso eu, né? E antes que a Mari responda, eu também quero levantar aqui questão orçamento, Mari. Porque como você falou, às vezes o cara tá ali, gente, na Pindaíba, né? Eu preciso dizer, porque o cara tá desempregado. Como é que ele vai fazer, Jesus, para ter uma imagem assim que cause um impacto que seja positivo para o objetivo dele? Veja só, num primeiro momento, conheça a empresa. Você deve se vestir de maneira adequada à empresa a qual você está indo pleitear algum tipo de trabalho. Uma agência de comunicação, ela se comporta, ela tem um posicionamento e uma forma de comunicar diferente de uma indústria farmacêutica. Então, quais são os valores dessa empresa, o que é que essa empresa comunica e como eu, indo a uma entrevista para essa empresa, posso comunicar aquilo que ela precisa de mim. Porque eu tenho que a empresa tem que sentir que precisa de mim. Sim. Que eu vou lá resolver um problema. Né? Eu, enquanto uma pessoa que está pleiteando um trabalho. Princípios básicos. Higiene e autocuidado. Se você está com o cabelo limpo, organizado, uma maquiagem super básica, que ressalte a sua beleza sem parecer que você está querendo aparecer mais do que o produto ou o serviço da empresa. Né? Você está adequada. Em termos de roupas limpas, de preferência passadas. Se você não é a pessoa que passa roupa como eu, procure tecidos que não requeiram, que não necessitem estar passados ou amarrotem tanto. Dependendo da circunstância, um blazer. Não precisa ser um blazer incrível, mas um blazer azul, de preferência. O azul traz uma credibilidade. Da circunstância, porque não necessariamente você precisa estar de calça de alfaiataria, uma camisa de botão fechado até aqui, um brinco de pérola, um cabelo no coque, vai passar credibilidade? Se você for vestida assim para uma empresa como o Google vai dizer que loucura é essa? A pessoa não é compatível. Você deve ser compatível com o ambiente que você está vestido. Claro, mantendo a sua personalidade, a sua autenticidade no vestir também é importante. Fala muito sobre você e muitas vezes é isso que a empresa quer. Então, conhecer a empresa é realmente fundamental. No mais, cores sóbrias, mas evita o preto. O preto, conforme a psicologia das cores, ele é uma cor que traz afastamento. Então, e é uma cor de serviço. Por exemplo, você vai numa festa, é um garçom, é um manobrista, não necessariamente é aquela pessoa que vai contribuir, vai ativamente trazer algo de novo para aquela empresa, o que a empresa está precisando. Então, evita o preto, vai no azul marinho, que é uma cor que congrega credibilidade, autoridade, dá certo. Um azul com branco funciona na maioria das vezes, mas claro, levando em consideração
a situação que você está vivendo, né? Se você não tem condições de bancar aquele look, faz como a procura da felicidade. O cara só tinha um terno, só tinha uma roupa. Então, se você não tiver essa única boa roupa, pede emprestado. E ninguém precisa saber. Não. Mas pega emprestado contanto que tem um bom caimento. Um bom caimento, isso, um ajuste, claro, né? Não adianta você buscar uma roupa de uma pessoa 3 vezes o seu tamanho. Mas algo que caiba em você e se adeque à situação. Mari, eu só tô com uma dúvida agora. A gente tá chegando já nos finzinhos do nosso podcast aqui. Em questão de cores e pele. Isso influencia a pele morena, negra, branca, com a cor utilizar. É só essa dica que eu quero que você passe para o pessoal para ajudar. Porque a gente vê que tem tons de pele que não combina, por exemplo, com marrom ou bege, que a pessoa fica da mesma cor, né? Então vamos lá. Lembra nas aulas de artes, quando a gente era criança e misturava as cores primárias? Então o amarelo, o azul e o vermelho. As 3 juntas, elas vão dar num tom semelhante ao marrom. Quanto mais claras, mais aproximado ao tom da pele geral, né? Quanto mais escuras, mais essas peles vão se assemelhar, por exemplo, à pele morena ou negra. E aí, o que a gente precisa ressaltar é a quantidade desses pigmentos na nossa pele. Então, o amarelo com o azul, ele traz um esverdeado. O azul com o vermelho, ele traz um arroxeado. O vermelho com o amarelo, ele traz um alaranjado. E isso vai alterar o nosso subtom de pele. É o que faz, por exemplo, com que digam que nós temos peles quentes e peles frias. E aí, peles quentes, elas tendem a harmonizar com cores quentes. Peles frias tendem a harmonizar com cores frias. Dentro de um círculo cromático, o que seria, por exemplo, uma cor fria? Azul. O que seria, por exemplo, uma cor quente? Amarelo. Mas nem todo azul é frio, nem todo amarelo é quente. Aqui no nosso caso, Mari, fala da tua blusa azul e fala da minha blusa laranja. Então, a nosso respeito, eu posso falar o seguinte. Aqui nós temos um tom frio, aqui nós temos um tom quente. Esse tom, ele é frio, ele é claro e ele é opaco. São cores características, são dimensões de cor características de um verão puro, por exemplo. Aqui eu tenho um laranja que é quente, uma cor que é clara, intermediária e intensa. Então eu tenho algo mais primaveril, são características da estação primavera. Sendo assim, aqui eu trago mais calma, mais credibilidade, mais doçura, dependendo do formato como eu estou vestindo, mais inocência, leveza. Aqui eu tenho intensidade, principalmente pelo choque de cores, um color blocking. Então eu tenho dinamismo, eu tenho criatividade, eu tenho ousadia. São qualidades que estão implícitas dentro das cores, mas não são apenas as cores que comunicam, né? De acordo com a Gestalt, a gente deve levar em consideração o contexto, o que o todo está comunicando. Então, como o meu cabelo está posicionado, como os meus acessórios estão posicionados, isso vai falar sobre mim. No caso de Carol, todo o contexto dela vai falar sobre ela. E essa é uma grande oportunidade que a gente tem para trazer um pouco da nossa personalidade e autenticidade no vestir. Então, pensar estrategicamente no que vai se vestir para passar uma mensagem específica é muito importante, principalmente no meio corporativo, porque muitas vezes você não tem a oportunidade de falar sobre si ou sobre as suas convicções. É através da sua imagem, num primeiro impacto, que você vai trazer essas informações sem precisar falar nada. E é aí onde você tem a oportunidade de convencer, de influenciar, sem necessariamente precisar dizer alguma coisa, que o conteúdo da sua fala é somente 7% dessa comunicação. 93% é como você está posicionada e como você se comunica com as outras pessoas, no gestual, na tonalidade e não necessariamente no conteúdo que você traz. Então é muito importante ser estratégico. Então, Mari, nesse caso, assim, antes da gente finalizar, realmente o jargão, uma imagem vale mais que 1000 palavras, sempre vai realmente representar a questão da consultoria da imagem ou não? Sim, porque para você desfazer uma péssima primeira impressão, você deve
anular o primeiro sentimento, neutralizar, para só então criar uma boa impressão. São 2 trabalhos. Então, se uma imagem vale mais do que mil palavras, então poupe as palavras e use numa imagem só. Basicamente isso. Gente, adorei essas dicas maravilhosas. Garanto que vocês de casa também aprenderam muito. Mas vocês sabiam que a gente só consegue ter um podcast maravilhoso porque temos patrocinadores? Quero agradecer a Carla Noronha, que está aqui por trás dos bastidores, aqui sempre colaborando com a gente. Sigam Carla Noronha, gente. Fotografia, vídeo, institucionais para a sua empresa, para o seu negócio, é com Carla Noronha. E eu não posso esquecer também de Denise, da empresa Imaginap, que organiza toda a nossa rede social do Café do Milhão, nossas artes, todo o material gráfico. Boa pedida é Denise também, tá? Denise, um beijo aí. Um beijo para toda a galera de Campina Grande, deve estar um frio aí. Gente, eu não posso esquecer também da Cris Rein, do Guarde Bem, que libera aqui esse espaço maravilhoso para a gente estar fazendo as gravações. Quero agradecer a cada um de vocês, patrocinadores. E se você quiser que a sua empresa esteja aqui com a gente, corre, vai lá no meu perfil Cícera Ferreira, pega meu telefone e dá uma ligadinha e a gente está trazendo aqui também a tua empresa para ser divulgada, trabalhada ou quem sabe contar o teu case de sucesso aqui também, tá? Estamos aqui na temporada 2 do Café do Milhão, a gente conclui agora em julho, desde o ano passado que a gente veio com esse trabalho maravilhoso, trazendo informação e espero que vocês também façam o quê? Manda esse link pro pessoal, inscreva-se, sininho e a gente vai estar passando muito conhecimento pro pessoal e eu vou pedir agora para nossas entrevistadas e a nossa entrevistada e mediadora, daí uma frase para deixar assim, dizer, essa frase é para você que está aqui nos assistindo agora. Mari, olha para aquela câmera e deixa uma frase aí pro pessoal. Bom, foi um prazer, uma satisfação enorme estar aqui com vocês. Eu só queria dizer uma coisa. Se você não está satisfeito com a imagem que você está passando, é importante que você perceba o motivo pelo qual isso está acontecendo. Talvez uma consultoria de imagem pode te ajudar a passar a mensagem que você deseja, tanto para si mesma como para o mundo ao seu redor. Então, observe sua imagem com muito carinho e que ela tenha a capacidade de refletir quem de fato você é, para que haja congruência entre essas 2 pessoas, quem você é e quem você deseja ser vista. No mais, acompanhe as minhas redes sociais, @maridantac, para saber um pouquinho sobre consultoria de imagem, comportamento, moda, enfim, muitos assuntos correlatos à imagem pessoal. E foi uma satisfação estar aqui com vocês. Carol, deixa também teus contatos aí, pessoal. Gente, olha só, eu tô lá também no Instagram, Carol, não sei, o mais normal possível, Carol_Barroca. Me segue lá, a gente tá sempre falando um pouco mais sobre branding. Isso é super legal, quem tiver dúvida, traz, a gente vai sempre conversando. Eu sou muito colaborativa, adoro esse tipo de interação. Traz as coisas que a gente vai, olha, falando um pouco mais sobre isso. E agradecer a Cícera, agradecer a Carla, né? Obrigada, minha querida do coração. E é isso aí, gente. Esse podcast é show. Vem com a gente, segue a Cícera também. O Café do Milhão é um sucesso. Né? A gente sempre está aqui procurando trazer coisas boas, né? Dicas super bacanas. E essas dicas, gente, não tem preço. Se a gente fosse precificar isso, ia ser... Nossa! Aproveita que é de graça, aproveita que é de graça. Ei, um brinde aqui ao Café do Milhão. Brinde! Simbora! Gente, um beijo para vocês. Espero que vocês tenham aí gostado desse momento. Esse é o nosso jeitinho de levar conhecimento e informação. E acompanhe sempre o Café do Milhão e divulga também pra galera, tá bom? Beijo pra vocês e até a próxima.